como eu sei se meu paciente tem apneia ou pelo menos um risco de apneia? Eu recebi essa pergunta ontem num grupo, só que eu não tive tempo para gravar a resposta, então mandei só o áudio para a colega, mas achei muito importante compartilhar porque eu havia recebido de manhã uma ligação de uma amiga fazendo a mesma pergunta. Então, dentro da visão do dentista, numa primeira consulta, numa primeira avaliação, existem várias formas de saber se o paciente tem apneia ou risco de apneia, mas para facilitar o colega que está começando a atender com a odontologia miofuncional, começando a querer tratar ronco e apneia, uma forma muito simples da gente ter essa ideia se ele tem risco ou já tem apneia, são algumas perguntas bem básicas. Que, por exemplo, a primeira pergunta que óbvio, você vai pedir alguns exames mais profundos, mas a primeira pergunta que você pode fazer é perguntar se ele acorda ou já acordou com engasgos, com falta de ar. Quando o paciente tem apneia, ele fala que ele acorda assim, puxando o ar pela boca, acorda assustado. Geralmente, o paciente que tem apneia também tem associado o ronco. E aí pergunta para o cônjuge, quem dorme junto, se é um casal, se eles dormem juntos, se o cônjuge já observou ele com ronco ou apneia. Então, são maneiras mais rápidas da gente entender se esse paciente tem apneia ou risco de apneia. Aí tem outras coisas, como uma má oclusão, arcadas atrésicas, porque a má oclusão com arcadas atrésicas não vai permitir que essa língua fique bem posicionada para frente. E no palato, quando a arcada está atrésica, a língua fica para baixo e ela acaba sufocando a respiração desse paciente. Aí, na sequência, se esse paciente é um respirador bucal, muitas vezes o paciente sabe que ele é respirador bucal e outras vezes a gente vai mostrar para ele que ele é um respirador bucal de acordo com as características faciais dele, que a gente sabe que existem determinadas características que entregam que esse paciente é respirador bucal. Então a gente faz toda essa análise facial e também a análise clínica. Retrusão mandibular, então má oclusão, retrusão mandibular, respiração bucal, tudo que favorece um sufocamento, uma língua flácida, que é a língua do respirador bucal, que ela fica posicionada para baixo, acaba então facilitando, favorecendo o ronco e a apneia. Existe também a escala de Mallampati, que é quando a gente pede para o paciente abrir a boca e ver o quanto o tecido mole do palato mole, ele está próximo ou distante da língua. Então, existem 4 graus. Quem não conhece a escala de Mallampati, entra no Google, digita, que vai aparecer vários quadrinhos mostrando o grau 1 até o grau 4, tá? É uma forma da gente identificar também o nosso paciente, o quanto ele tem estruturas que favorecem o ronco e a apneia. Também o estilo de vida, se é um paciente sedentário, então o sedentarismo, ele faz com que esse paciente todo, o corpo todo dele tenha uma musculatura mais flácida. Se tem sobrepeso, porque o acúmulo de gordura aqui na cervical também favorece o ronco e a apneia. Uma má alimentação, ou seja, um estilo de vida desfavorável, que acaba favorecendo também a respiração bucal, uma noite ruim. Quando a gente faz atividade física, a gente se alimenta bem, a gente tem noites melhores, a nossa respiração também é melhor. Então, é basicamente isso. Álcool, cigarro, ingestão de álcool e cigarro também interferem nisso, favorecem esse paciente para ter ronco e apneia. Alguns medicamentos, como antidepressivos, ansiolíticos, barbitúricos ou benzodiazepínicos, também favorecem uma flacidez da musculatura e uma respiração bucal. E é isso, basicamente. E para finalizar, se o colega já tem no consultório o aparelhinho da polissonografia, como o Biologix, que é uma polissonografia do tipo 4, ele já pede para o paciente fazer em casa e tem esse diagnóstico já feito
para tirar logo de vez essa dúvida se esse paciente tem apneia ou pelo menos risco de apneia, tá bom? Então, eu quis colocar de uma maneira bem simples esses itens que ajudam a facilitar, ajudam a gente identificar se esse paciente tem um risco ou não de apneia logo na primeira consulta e depois os exames necessários para fechar essa conclusão, tá bom? Se tiver alguma dúvida sobre esse assunto, pode colocar aqui ou algum outro assunto debaixo desse vídeo ou me mandar no particular que eu tenho prazer em ajudar, tá? Uma ótima quinta-feira para todo mundo e até o próximo vídeo.